Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aulinha de Mecânica Geral 1. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades geométricas de corpos, de superfícies e de linhas, certo? Então hoje a gente vai falar sobre centro de gravidade, centro de massa e centroides. Centroide de volume, centroide de área e centroide de linha. Então a aula de hoje nós vamos falar sobre isso daí, certo? E ao final da aula nós vamos resolver 3 exercícios a respeito do assunto da aula de hoje, beleza? Então vamos começar. Então vamos lá. Bem, pessoal, antes de iniciar o conteúdo em si da aula de hoje, eu vou repetir aquelas recomendações, aquelas regrinhas de conduta em relação a essa nova metodologia que estamos adotando no IF devido a esse problema da pandemia do coronavírus, certo? Então, vou repetir novamente aquelas regrinhas de conduta antes de iniciar o conteúdo, certo? Então, a gente tem que lembrar que para que possamos manter esse ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário seguirmos essas regrinhas de conduta aqui, certo? Então, para o nosso tipo de aula, que é a aula virtual assíncrona, que é a aula gravada, é interessante que vocês escolham um local na casa de vocês o mais apropriado possível, certo? Separado de outras pessoas, de outras atividades que estejam sendo realizadas pelas outras pessoas da sua casa, familiares, etc., para que vocês tenham o máximo possível de atenção quando estiverem assistindo às nossas videoaulas. Vocês não têm permissão para compartilhar a gravação das aulas ou os materiais disponibilizados pelo professor. É proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer tipo de informação, texto ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico. E também não é permitido criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o consentimento prévio dos envolvidos na exposição. Então, isso vale tanto para atividades síncronas quanto para atividades assíncronas, certo? Lembrando mais uma vez que a nossa sala de aula virtual, ela nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial. Portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa dinâmica. Ao ter acesso a essa aula virtual, quer seja ela síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal. Então, pessoal, hoje a gente vai começar a aula de hoje explicando para vocês o que é centro de gravidade, certo? Então, até então, nós consideramos que a força gravitacional que atua sobre um determinado corpo rígido, ela pode ser representada por uma única força W, certo? Entretanto, nós sabemos que um determinado corpo ele é formado por diversas partículas infinitesimais, infinitas partículas infinitesimais, e cada uma dessas partículas possui um peso que a gente chama de dW, certo? E cada uma dessas partículas elas têm um peso dW e elas estão localizadas em determinadas coordenadas x e y, certo? Esses pesos eles formarão um sistema de forças aproximadamente paralelas, sempre para baixo. A gente sabe que a força-peso ela é sempre para baixo, e a resultante desse sistema de forças
vai ser o peso total do nosso corpo, que a gente chama de W, certo? E esse W ele pode ser representado também passando por um único ponto. O ponto em que concentra-se todo esse peso do nosso corpo é o que a gente chama de centro de gravidade do corpo ou baricentro do corpo, certo? Então, esse ponto que a gente chama de centro de gravidade ou de baricentro é onde vai estar localizada essa força resultante do peso, certo? Então, a força resultante dessas diversas forças dW ao longo do seu corpo rígido, essa força resultante, ela vai estar atuando nesse ponto aqui de coordenadas x barra, y barra e z barra, né? E z barra, certo? E esse ponto onde vai estar atuando essa força resultante é o que a gente chama de centro de gravidade ou baricentro, certo? Então, inicialmente, consideremos o corpo abaixo. Podemos dividi-lo em N elementos de peso ΔWi, certo? E esses N elementos eles vão estar localizados em determinadas coordenadas xi, yi e zi em relação a determinado ponto fixo O. O peso total desse corpo ele vai ser dado por W, que vai ser igual ao somatório de todos esses deltas Wi de cada elemento infinitesimal nesse nosso corpo aqui. Então, fazendo uma equivalência entre os momentos em torno dos eixos, eixo x, eixo y e eixo z, nós temos que a coordenada do centro de gravidade xg vezes o peso total do nosso corpo vai ser igual ao somatório de cada uma das coordenadas de cada elementozinho infinitesimal desses aqui, que a gente chama de xi, multiplicado por cada um desses pesos, desses elementos infinitesimais, que a gente chama de ΔWi, certo? Então, para as coordenadas do centro de gravidade y e z, nós temos a mesma coisa, certo? A nossa coordenada YG do centro de gravidade do nosso corpo, vezes o peso total dele, vai ser igual ao somatório das coordenadas y e i multiplicado pelos pesos de cada elementozinho infinitesimal WDI. E no caso da coordenada z, é a mesma coisa, certo? A coordenada z do nosso centro de gravidade multiplicado pelo peso total do nosso corpo vai ser igual ao somatório das coordenadas infinitesimais, dos elementos infinitesimais EI, multiplicado por cada deltazinho WI de cada elemento infinitesimal, certo? Então, se fizermos esse Nzinho tendendo ao infinito, onde N é a quantidade de elementos infinitesimais que compõem o corpo, nós teremos um ΔWi tendendo a zero. Com isso, o peso total do nosso corpo vai ser representado pela integral de dW, certo? E novamente, representando por integral, a nossa coordenada do centro de gravidade x multiplicado pelo peso total do nosso corpo vai ser igual à integral de x, onde x é a coordenada x, né, de cada elementozinho infinitesimal, vezes dW. Y e z é a mesma coisa, né? A coordenada y do nosso centro de gravidade multiplicado pelo peso total vai ser igual à integral da nossa coordenada y do elemento dW. E o z, que é a coordenada z do centro de gravidade multiplicado pelo peso total, vai ser igual à integral de cada coordenadazinha z de cada elemento dW, certo? Portanto, as coordenadas do centro de gravidade, elas podem ser representadas por isso daqui. Coordenada x vai ser igual à integral de x dW dividido pela integral de dW. Coordenada y vai ser igual à integral de y dW dividido pela integral de dW. E a coordenada z vai ser igual à integral de z dW dividido pela integral de dW. Então, com isso,
a gente consegue representar as coordenadas do centro de gravidade de um determinado corpo rígido, certo? E o centro de massa, pessoal, como é que a gente consegue determinar as coordenadas do centro de massa do nosso corpo? Bem, para estudar essa resposta dinâmica ou movimento acelerado de um determinado corpo, é importante localizarmos o centro de massa desse corpo, certo? Como é que a gente pode representar essas coordenadas em relação ao centro de massa? Essa localização ela pode ser determinada simplesmente substituindo-se o nosso dW, que é o peso, né? Que é o peso de cada elemento infinitesimal, ele vai ser igual a massa desse elemento infinitesimal multiplicado pela gravidade. Então, o nosso dW ele vai ser igual a G dm. Então, se a gente substituir isso daqui nas equações anteriores, como o nosso G ele é constante, o nosso G ele sai da integral e ele é cancelado. Portanto, as coordenadas do nosso centro de massa do nosso corpo pode ser representado por essas formulazinhas aqui. Então, o nosso x do centro de massa vai ser igual a integral de x dm dividido pela integral de dm. O y do centro de massa vai ser igual a integral de y dm dividido pela integral de dm. E o z do centro de massa vai ser igual a integral de z dm dividido pela integral de dm. Certo? Então, o que difere do centro de massa para o centro de gravidade é exatamente a substituição de dW por dm, certo? Simplesmente isso. E o centroide, pessoal? O que é o centroide de um determinado volume? O centroide de um determinado volume, de um corpo, nada mais é do que o centro geométrico desse nosso corpo, certo? Se a gente considera que esse corpo ele é feito de um material homogêneo, a sua densidade, ρ, ela vai ser constante, certo? Então, um elementozinho diferencial de volume dV, ele vai ter uma massa igual a ρ dV, certo? Então, a gente sabe que a massa infinitesimal do nosso elemento dm vai ser igual a ρ, que é a densidade, multiplicado pelo volume infinitesimal dV, certo? Substituindo essa massa nas equações anteriores de centro de massa e cancelando a densidade do nosso corpo ρ, obtemos as formas que localizam o centroide ou centro geométrico do nosso corpo. Então, as coordenadas do centroide de um volume vão ser representadas por essas três formulazinhas aqui. A coordenada x do nosso centroide de volume vai ser igual à integral de x dV dividido pela integral de dV. A coordenada y do centro geométrico do corpo vai ser igual à integral de y dV dividido pela integral de dV. E a coordenada z do centroide vai ser igual à integral de z dV dividido pela integral de dV. No caso da área, pessoal, o que vai mudar é que em vez de calcularmos a integral de dV, nós vamos ter a integral de dA, certo? Então aqui, para a localização do centroide de uma determinada área, nós vamos extrair uma fatia de espessura T constante do nosso corpo, certo? E cada fatia dessa nós vamos ter um centroide de área, certo? Então, para cada elemento infinitesimal de volume dessa fatia, nós vamos ter que esse volumezinho infinitesimal dV, ele vai ser igual a essa espessura constante multiplicado pela área infinitesimal dA. Como a nossa espessura T ela é constante, ela vai sair da integral e vai ser cancelada. Então, substituindo nas equações anteriores, nós vamos ter que o centroide de uma área ele vai ser representado por essas formulazinhas aqui, ó. Então, a coordenada x do centroide da área vai ser igual à integral da coordenada x de um elemento infinitesimal dA dividido pela integral de dA.
E a coordenada y do centroide de área vai ser igual à integral de y dA dividido pela integral de dA. Certo? Então, os numeradores dessas expressões aqui, certo? Eles são conhecidos na literatura como momentos de primeira ordem ou momentos estáticos de área, certo? Então, o momento de primeira ordem em relação ao eixo y ou momento estático de área em relação ao eixo y, ele é representado pela integral de x dA. Isso daqui nada mais é do que o nosso x do centroide multiplicado pela área total, certo? E da mesma forma que o momento estático em relação ao eixo y, o momento estático em relação ao eixo x, ele vai ser a integral de y dA, que isso vai dar a coordenada y do centroide multiplicado pela área total da nossa superfície, certo? Então, reparem aqui, pessoal, que quando a gente fala de momento de primeira ordem ou momento estático de área em relação a um determinado eixo, em relação ao eixo y, por exemplo, isso vai ser representado pela integral de x dA, certo? Então, aqui ele é representado pela coordenada x. Então, quando a gente faz o momento estático em relação ao eixo y, ele é a integral da coordenada x dA. E o momento estático em relação ao eixo x, ele vai ser igual à integral da coordenada y dA. Então, vai ser o momento em relação o momento em relação ao eixo x, ele vai pegar a distância y. E o momento em relação ao eixo y, ele vai pegar a integral da distância x, certo? Então, se a posição de um determinado eixo coincidir com o centroide de um corpo, nós vamos ter um momento estático em relação a este eixo, ele vai ser igual a zero, certo? Então, eu vou explicar melhor isso aqui a seguir. Então, como é que a gente explica melhor isso daqui? Então, isso aqui é o que a gente chama de simetria, certo? Então, vamos supor que a gente tem essa superfíciezinha aqui, certo? Então, para cada elemento de área dA e abscissa x, cada elementozinho dA e abscissa x, em torno de um determinado eixo y, existe um outro equivalente de área dA' de abscissa, aqui no caso menos x. Então, isso daqui é o que a gente chama de simetria, certo? Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de simetria. Então, então, a gente diz que essa superfície aqui, ela é simétrica em relação ao eixo y, certo? Então, o momento de primeira ordem em relação a um determinado eixo de simetria, ele é nulo. Quando ele é nulo, o centroide da figura vai estar localizado nesse eixo. Então, pessoal, nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, o centroide, a coordenada, nesse caso aqui, a coordenada x do centroide dessa superfície aqui vai ser igual a zero. Por quê? Por quê? Porque o momento estático em relação a y, ele tem uma simetria, certo? Então, essa nossa superfície, ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Então, significa dizer que a nossa coordenada x do centroide vai ser igual a zero, certo? Porque o centroide ele vai estar localizado nesse eixo de simetria y aqui, certo? Então, sempre o nosso centroide ele vai estar localizado no eixo de simetria dessa nossa superfície, certo? Beleza?
Então, pessoal, nós podemos ter mais de um eixo de simetria em relação a uma determinada superfície, certo? Essa primeira superfície aqui, nós temos dois eixos de simetria, certo? Então, se uma determinada área tiver dois eixos de simetria, o centroide C da forma geométrica vai passar pela interseção desses eixos obrigatoriamente, certo? Então, essa é uma característica interessante em relação a superfícies que possuem mais de um eixo de simetria. Se a superfície tiver mais de um eixo de simetria, nós conseguimos determinar de forma imediata as coordenadas do centroide dessa superfície. Isso daqui é bastante interessante porque facilita muito a vida da gente na hora de encontrar as coordenadas do centroide de uma determinada superfície, certo? Nesse caso dessa outra superfície triangular aqui, se for um triângulo equilátero, nós temos três eixos de simetria aqui, né? Para o triângulo equilátero, nós temos três eixos de simetria. E o nosso centroide ele vai estar localizado exatamente na interseção desses eixos de simetria, certo? Então, por isso que a gente diz que a determinação do centroide desse tipo de superfície, triângulo equilátero, retângulo, círculo e elipse, ela pode ser determinada de maneira imediata e ela vai estar localizada na interseção desses eixos de simetria. Beleza? Então, como é que se dá o cálculo do centroide de uma determinada superfície qualquer? Para uma determinada área qualquer, o elemento de área dA ele pode ser representado por um retângulozinho infinitesimal de lados dx, dy, certo? Então, o cálculo de cada uma dessas integrais aqui requer uma integração dupla para encontrar o centroide de qualquer elemento de área, certo? Então, para encontrar a coordenada x do centroide dessa superfície aqui, nós temos que isso daqui vai ser igual à integral de x dA na área dividido pela integral de dA na área. E essa integral aqui, ela vai ser uma integral dupla de x dx dy, e essa integral de baixo vai ser também uma integral dupla de dx dy, certo? E para encontrar a coordenada y do centroide dessa área, nós fazemos a mesma coisa, né? Vai ser igual à integral de y dA na área dividido pela integral de dA na área. E isso vai dar, no numerador, uma integral dupla de y dx dy e no denominador uma integral dupla de dx dy, certo? Então, com isso, é possível determinar essas coordenadas efetuando-se uma integração simples, certo? Dependendo de como a gente vai encarar cada uma dessas situações aqui. Então, para tal, nós podemos escolher um elementozinho de área dA como sendo um retângulo de largura infinitesimal, certo? Então, o momento estático da área vai ser igual à soma dos momentos de primeira ordem de todos esses elementozinhos infinitesimais aqui, certo? Então, com isso, a gente consegue calcular o momento estático em relação a y e o momento estático em relação a x, certo? O momento estático em relação a y, que é esse eixo aqui, ele vai ser igual à integral da coordenada x do centroide de cada elementozinho dA, certo? Então aqui, ó, reparem o seguinte. Aqui a gente pode pegar esse elementozinho infinitesimal aqui, certo? Ele vai ter uma área dA igual a y dx, né? Ó, y vezes dx. E para encontrar o momento estático em relação a y, nós vamos ter que vai ser igual à integral do centroide x do elemento
Então o centroide x do elemento vai ser isso daqui, né? Que vai estar localizado a determinada distância x pela minha área dA, certo? E o nosso dA, nesse caso aqui, vai ser igual a y dx. E para o cálculo do momento estático em relação ao eixo x, nós pegamos esse elementozinho infinitesimal de área dy vezes a menos x, certo? Dy vezes a, que é essa distância total, menos x, certo? Então, o nosso momento estático x em relação ao eixo x, ele vai ser igual à integral do centroide y do nosso elemento, dA, que vai ser igual a menos x dy, certo? Então, a gente consegue calcular esses momentos estáticos aqui para cada uma dessas situações utilizando uma integral simples, certo? E aqui nós temos os centroides de algumas formas usuais, certo? Então aqui a gente tem a localização do centroide para um triângulo, certo? A localização, as coordenadas do centroide para um quarto de círculo, para uma área semicircular. Então aqui nós temos os valores das coordenadas dos centroides, e aqui os valores das áreas, certo? Localização do centroide para um quarto de elipse, certo? Quarto de elipse. Localização do centroide para uma área semi-elíptica. Então aqui a gente tem a coordenada x e y do centroide para cada uma dessas situações aqui, certo? Essas são formas mais usuais. Aqui nós ainda vamos ter localização do centroide para a área semi-parabólica ou parabólica, certo? Para a área de função polinomial geral, para setor circular, etc. Certo? Então aqui nós temos as coordenadas dos centroides dessas formas mais usuais aí. Bem, falamos do centroide de volume, falamos de centroide de área e agora nós vamos falar sobre centroide de linha. Pessoal, a filosofia é a mesma, certo? A filosofia é a mesma. Então, para um segmento de linha ou barra, que esteja aqui nesse caso em um plano XY, é possível descrever uma curva fina Y em função de X, certo? E esse centroide de linha, as coordenadas desse centroide de linha, ele pode ser representado por essas formulinhas aqui, certo? Então, a nossa coordenada x do centroide de linha vai ser igual à integral da coordenada x do centroide de cada elemento dl dividido pela integral de dl. E a coordenada do centroide de linha y vai ser igual à integral da coordenada do centroide y de cada elementozinho dl dividido pela integral de dl, certo? Então, o que vai mudar das coordenadas de centroide, de volume, de área e de linha é exatamente o somatório que a gente faz aqui, certo? O somatório aqui, se fosse o centroide de volume, seria o somatório dos volumes infinitesimais. Para o centroide de área, seria o somatório das áreas infinitesimais. E para o centroide de linha, é o somatório dos comprimentos infinitesimais da nossa linha ou da nossa barra, certo? E aqui nós temos a localização, né, de centroides de linhas, né, de centroides de linhas mais usuais. Então aqui a gente tem a localização do centroide de linha de um quarto de circunferência, a localização do centroide de linha de uma semicircunferência, certo? E aqui a localização do centroide de linha de um arco de circunferência, certo? Então essas são as
coordenadas de centroide de linha mais usuais. Beleza? Então vamos agora para os nossos exercícios. Vamos começar pelo nosso exemplo 1. Nesse exemplo 1, o que é que ele pede para a gente calcular? Ele pede para a gente determinar as coordenadas do centroide desse arco de círculo. As coordenadas do centroide desse arco de círculo, certo? Que é exatamente centroide de linha. Centroide de linha. Então vamos minimizar isso daqui. E vamos para a resolução dos exercícios. Vamos para a resolução dos exercícios. Vamos aumentar isso daqui, né? Vocês não reparem muito na folha que eu utilizei para resolver isso daqui, porque acabaram minhas folhas, certo? Aí eu tive que pegar a folha da minha noiva, né? Aí tem esses coraçãozinho e estrela, vocês não reparem muito nisso aqui não, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente acabou de ver que para determinar as coordenadas do centroide de linha, a coordenada x do nosso centroide de linha vai ser igual à integral do centroide x de cada elementozinho infinitesimal dl dividido pela integral de dl. Certo? Beleza? Então, como é que a gente faz para determinar a coordenada do centroide x de cada elementozinho infinitesimal desse nosso arco de círculo? Se a gente reparar aqui, pessoal, eu destaquei aqui um elementozinho infinitesimal aqui dl, certo? A gente sabe que esse comprimentozinho de arco desse elemento infinitesimal, ele vai ser igual ao raio multiplicado pelo ângulozinho dθ, certo? Então, o nosso comprimento desse elementozinho dl, ele vai ser igual a r dθ, certo? E a gente consegue obter também as coordenadas x e y desse elementozinho infinitesimal, certo? A coordenada x desse nosso elementozinho infinitesimal vai ser igual ao quê? Vai ser igual a r, que é essa distância daqui para cá, vezes o cosseno desse ângulo θ aqui, certo? Então, essa componente aqui, r cosseno θ, representa a coordenada x desse nosso elementozinho dl, beleza? E a coordenada y vai ser r seno de θ. A coordenada y vai ser r seno de θ, certo? Então, para encontrar a coordenada x do centroide desse arco, nós simplesmente substituímos aqui o valor da coordenada x do centroide desse nosso elementozinho, que vai ser r cosseno θ, vezes o comprimentozinho dl. Esse comprimentozinho dl a gente viu que ele é igual a r dθ. Então, nós vamos ter que a coordenada x do centroide desse arco vai ser igual à integral de r cosseno θ, r dθ. Isso tudo dividido pela integral de dl, que vai ser igual à integral de r dθ. Certo? Então, o nosso r, que é o raio, ele é constante. Então, ele sai da integral, r ao quadrado sai da integral. E nós vamos integrar esse nosso arco de um θ de menos alfa até um θ de alfa. Então, nós vamos ter que isso daqui vai ser igual à integral de menos alfa a alfa de cosseno θ dθ dividido por o r sai da integral aqui, integral de menos alfa a alfa de dθ. Então, com isso, nós vamos cortar aqui o r ao quadrado dividido por r, vai ficar só r em cima. Então, a nossa coordenada x do centroide desse arco vai ser igual a r
vezes a integral de cosseno. A integral de cosseno, a gente sabe que a integral de cosseno é seno, certo? Então, nós vamos simplesmente substituir aqui. Então, aqui nós vamos ter a integral de cosseno vai ser igual a seno, então vai ser seno de alfa menos seno de menos alfa, que é essa integral de cima aqui. A integral de baixo, nós temos que é uma integral de dθ, com θ variando de menos alfa a alfa. Então, com isso, nós vamos ter que essa integral aqui vai ser igual a alfa menos alfa, que vai dar alfa. Então, fica alfa mais alfa aqui no denominador, certo? A gente sabe que o seno de menos alfa ele é igual a menos seno de alfa, né? Então, com isso, nós vamos ter que a coordenada x do centroide do arco vai ser igual a r vezes seno de alfa mais seno de alfa, né? Porque aqui vai ficar menos seno de menos alfa, que é igual a menos seno de alfa. Menos com menos dá mais, aí fica seno de alfa mais seno de alfa dividido por 2 alfa. Então, a coordenada x do centroide do arco vai ser igual a r vezes o seno de alfa dividido por alfa, certo? Beleza? E a nossa coordenada y? A nossa coordenada y do centroide vai ser quanto? Aqui, pessoal, a gente já determina a coordenada y de maneira imediata. Por quê? Porque esse arco aqui, ele é simétrico em relação ao eixo x. Ele é simétrico em relação ao eixo x. Então, significa dizer que o nosso centroide ele vai estar localizado em cima desse eixo de simetria. Como o centroide vai estar localizado em cima desse eixo de simetria, a coordenada y do centroide desse arco vai ser igual a zero, certo? Vai ser igual a zero. Então, com isso, a gente determina essa coordenada y do centroide de maneira imediata. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Vamos ver o que é que ele pede aqui nessa segunda questão. Nessa segunda questão aqui, pessoal, ele pede para a gente calcular os momentos de primeira ordem desse triângulo e pede ainda para a gente determinar a posição do centroide, sabendo que esse triângulo está localizado em coordenadas x de 0 a b e coordenada y de 0 a h, certo? Aí com isso ele pede, primeiro, os momentos de primeira ordem e a posição do centroide desse nosso triangulinho aí, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo cálculo dos momentos de primeira ordem, certo? Então, pessoal, o momento de primeira ordem em relação ao nosso eixo y, ele vai ser igual à integral do centroide, da coordenada x do centroide de cada elementozinho do nosso triângulo pela área dA, certo? Então, a coordenada x desse nosso elementozinho aqui, a coordenada x do centroide desse nosso elemento eu chamei de x, certo? Então, o centroide do nosso elemento eu chamei de x. E o nosso dA vai ser igual ao quê? O nosso dA, que é a área infinitesimal desse elemento, vai ser igual a y vezes dx. Então, eu simplesmente substituir aqui, y vezes dx, certo? Agora, quanto é que vale esse y? Esse y aqui, pessoal, a gente determina por semelhança de triângulos, certo? Então, nós temos que o h do triângulo grande está para y do triângulo pequeno, assim como o b do triângulo grande está para x do triângulo pequeno. Então, com isso, a gente tem que o nosso y ele vai ser igual a h vezes x dividido por b. Passa o x para lá multiplicando e o b para cá dividindo. Então, o y vai ser igual a hx sobre b. Então, substituindo o y aqui na nossa integral, nós temos que
o nosso momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser igual à integral de x, y dx. O y igual a hx sobre b, substitui aqui. Com isso, o nosso momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser igual à integral de 0 a b de x vezes hx sobre b dx. H e b são constantes, sai da integral. Então, com isso, nós temos que o nosso momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser igual a h sobre b vezes a integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado é x ao cubo dividido por 3 de 0 a b. Substituindo os valores do intervalo da integração aqui, nós temos que o nosso momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser igual a h sobre b vezes b ao cubo sobre 3, que vai dar h vezes b ao quadrado sobre 3, certo? Então, com isso a gente encontrou aqui o valor do nosso momento de primeira ordem ou momento estático em relação ao eixo y. Agora nós vamos calcular o momento estático ou momento de primeira ordem em relação ao eixo x. Para fazer isso, em vez de considerarmos elementos nessa posição vertical aqui, agora nós vamos considerar pequenos elementos na posição horizontal, certo? Então, novamente, fazendo semelhança de triângulos, nós temos que a altura total do triângulo está para essa medidazinha aqui, e essa medidazinha aqui vai ser igual a h, que é a altura total, menos y, que é a posição do centroide do nosso elemento infinitesimal aqui, certo? Então, h está para h menos y, assim como b, que é a base do triângulo grande, está para x, que é o tamanho do nosso elemento infinitesimal aqui na horizontal. Então, com isso, a gente encontra que x vai ser igual a b vezes h menos y dividido por h. Então, para encontrar esse x aqui, a gente passa esse x para cá multiplicando. O h menos y passa para o outro lado multiplicando por b. E esse hzinho passa para o outro lado dividindo. Então, com isso, a gente vai ter que x vai ser igual a b vezes h menos y dividido por h. Beleza? Continuando. Continuando aqui, deixa eu só abrir aqui agora o outro arquivo aqui para a gente dar continuidade, certo? Então vamos abrir o outro arquivo para dar continuidade. Cadê? É esse daqui. Era só passar aqui. Fechar isso aqui. Tá aqui, pronto. Beleza. Então vamos dar continuidade ao cálculo do nosso momento de primeira ordem ou momento estático em relação ao eixo x. Vou aumentar isso aqui, né? Um pouco. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Então a gente sabe que o momento estático em relação a x vai ser igual à integral da coordenada y do centroide de cada elementozinho, dA. Isso daqui vai ser igual à integral na área de y, né? A coordenada y vai ser igual a y. E a nossa área infinitesimal vai ser igual a x dy, certo? O nosso x a gente sabe que vale b vezes h menos y sobre h, a gente substitui aqui. E com isso a gente tem que o nosso momento estático em relação a x vai ser igual à integral na área de YBH menos y ao quadrado b dividido por h dy. Certo? Então aqui eu dividi, né? Dividi aqui as integrais. Então eu fiquei com a integral de 0 a h de yb h sobre h dy menos a integral de 0 a h de y ao quadrado b sobre h dy. Esse h corta com esse h, certo? Calculando aqui as integrais,
O B aqui é constante, né? Então aqui eu vou ter B vezes a integral de 0 a h y dy. A integral de y dy vai ser igual a y ao quadrado sobre 2, né? Substituindo pelos limites de integração aqui, nós vamos ter que o nosso qx vai ser igual a b vezes h ao quadrado sobre 2, menos essa integral aqui. B sobre h é constante, sai da integral. A integral de y ao quadrado dy vai ser igual a y ao cubo sobre 3. Substituindo o h aqui, a gente vai ter h ao cubo sobre 3. Então, fazendo essa continha aqui, né, corta esse h3 dividido por h, vai ser h ao quadrado. Então, a gente vai ter bh ao quadrado sobre 2 menos bh ao quadrado sobre 3. Com isso, a gente encontra o momento estático ou momento de primeira ordem em relação ao eixo x igual a b vezes h ao quadrado sobre 6. Beleza? Então, calculamos os momentos de primeira ordem em relação a x e momento de primeira ordem em relação a y. Mas ele ainda pede na questão a posição do centroide desse triângulo. Então, a gente sabe que a coordenada x do centroide do triângulo vai ser igual a o momento de primeira ordem em relação ao eixo x dividido pela integral de a dA, certo? Então, nosso QY é h vezes b ao quadrado sobre 3 e a integral de dA vai ser igual à área total do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, que é b vezes h sobre 2. Então, substituindo aqui, fazendo esses cálculos aqui, né? Esse h corta com esse h, o b ao quadrado dividido por b vai ficar só b. Nós temos que a localização do centroide do triângulo em relação ao eixo x vai ser igual a 2/3 de b, certo? Então, o nosso centroide do triângulo ele vai estar localizado a uma coordenada x igual a 2/3 da base, certo? E o centroide de y vai ser igual ao momento de primeira ordem em relação a x dividido pela integral de dA da área. O nosso QX ele vai ser igual a b vezes h ao quadrado sobre 6. E a nossa integral da área vai ser igual à área total do triângulo, que é b vezes h sobre 2, certo? Então, cortando aqui b com b, h ao quadrado dividido por h é simplesmente h. Corta o 6 com 2 aqui, vai ficar um 3 aqui embaixo, né? Então, no final, nós temos que a coordenada y do centroide do triângulo vai ser igual a 1/3 de h. Então, o nosso centroide do triângulo ele vai estar localizado a 2/3 de b, para a direita aqui, né? 2/3 de b e 1/3 de h. Beleza? Então, vamos agora para a última questão. O que é que ele pede nessa última questão aqui, pessoal? Essa nossa última questãozinha, ele pede um centroide de volume. Certo? As coordenadas do centroide de volume. Então, aqui nesse caso, nós temos um sólido, que ele é a metade de um cone circular, certo? Ele é a metade de um cone circular. E nesse exemplo aqui, nesse exercício, ele pede para a gente determinar as coordenadas do centroide desse meio cone circular, certo? Então, ele pede para a gente determinar as coordenadas do centroide desse meio cone circular aí, certo? Então, vamos lá, né? Então, vamos começar pelo cálculo da coordenada x do centroide desse meio cone. A coordenada x do centroide, a gente sabe que ela vai ser igual à integral da coordenada do centroide de cada elementozinho infinitesimal x aqui, dv, dividido pela integral do volume de dv, certo?
Então, quanto é que vale a coordenada do centroide desse nosso elementozinho infinitesimal? Então, a gente considerou esse elementozinho aqui, certo? A gente considerou esse elementozinho infinitesimal aqui. Então, a coordenada x do centroide desse elementozinho infinitesimal vai ser igual a x. Então, eu chamei de x aqui, certo? E o nosso volume dV desse elementozinho infinitesimal aqui vai ser quanto? Vai ser igual a... vai ser igual a essa área aqui multiplicado pela espessura do elemento, certo? Quanto é que vale essa áreazinha aqui? Essa áreazinha aqui ela vale πr ao quadrado sobre 2, né? Que é a metade do círculo, né? Metade do círculo vai ser πr ao quadrado sobre 2. E a espessurazinha vai ser dx, certo? Então, com isso, nós temos que essa integral vai ser igual à integral de 0 a h, de x vezes πr ao quadrado sobre 2 dx, certo? Agora, quanto é que vale esse nosso rzinho aqui? Esse nosso rzinho, a gente pode encontrar ele por semelhança. A gente pode encontrar esse rzinho por semelhança de triângulo, certo? Então, por semelhança de triângulo, nós temos que esse h total está para x, h está para x, assim como essa medida a total aqui está para r. Então, com isso, nós encontramos que o nosso r vai ser igual a a vezes x dividido por h. Então, esse valor de r a gente vai substituir aqui na integral, certo? Então, com isso, a gente vai ter a integral de 0 a h de x vezes π, que multiplica ax sobre h ao quadrado dividido por 2 dx. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Integral de dv vai ser igual a integral de 0 a h de π vezes ax sobre h elevado ao quadrado dividido por 2 dx, certo? Então, nós temos que resolver essas integrais aqui. Então, tudo que for constante já coloca para fora da integral. Então, o que é constante aqui? O π é constante, o a é constante, o h é constante. E esse 2 também. Então, tudo isso vai para fora da integral. Então, fora da integral fica π vezes a ao quadrado dividido por h ao quadrado. No final, a gente vai ter a integral de 0 a h de x ao cubo dx. A integral de x ao cubo vai ser x a 4 sobre 4. X elevado a 4 sobre 4. Substituindo aqui, a gente vai ter que a integral de x a 4 sobre 4, substituindo por h, nós vamos ter h ao quadrado sobre 4, multiplicado por 1 meio, que é constante também na integral, certo? E aqui embaixo a mesma coisa, né? Aqui embaixo nós vamos ter π constante, a ao quadrado constante e h ao quadrado constante. No final, nós vamos ter a integral de 0 a h de x ao quadrado dx. A integral disso vai ser igual a x ao cubo sobre 3. Substituindo aqui os valores de h, nós temos que a integral vai ser igual a h ao cubo sobre 3. Certo? Então, isso daqui corta com isso daqui, né? Π ao quadrado, π vezes a ao quadrado sobre h ao quadrado, corta isso aqui. 1 meio corta com 1 meio. No final, nós vamos ter h a 4 sobre 4 dividido por h ao cubo sobre 3. Então, isso daqui dividindo, joga lá para cima multiplicando e inverte. No final, nós vamos ter que a nossa coordenada x do centroide desse meio cone circular vai ser igual a 3/4 de h. Certo? Beleza? Agora vamos calcular a coordenada y do centroide. Vamos calcular agora a coordenada y do centroide. Então, para o cálculo da coordenada y do centroide, nós vamos ter que
a coordenada y do centroide do meio cone circular vai ser igual à integral da coordenada y barra do centroide de cada elementozinho dv dividido pela integral de dv, certo? Beleza? Então, pessoal, qual vai ser o valor dessa coordenada y do centroide desse elementozinho infinitesimal aqui? Aqui, no caso, nós vamos precisar dessa nossa tabelinha aqui, certo? Nós vamos precisar da nossa tabelinha. Então, de acordo com essa nossa tabelinha aqui, a coordenada y daquele nosso elementozinho infinitesimal, que é um elemento de semicírculo, vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui. Essa coordenadazinha y barra para uma área semicircular vai ser igual a 4r dividido por 3π. 4r dividido por 3π. Então, vamos voltar para cá, né? Então, o nosso y barra do elemento vai ser igual a 4r dividido por 3π. E o nosso dv, repete, né? Vai ser igual a π vezes ax sobre h ao quadrado dx dividido por 2. E aqui embaixo a mesma coisa, certo? Integral de 0 a h de π ax sobre h ao quadrado sobre 2 dx, certo? Beleza? Então, tudo que for constante sai da integral. Esse 4 aqui dividido por 2 fica 2 aqui em cima. Esse π eu posso cortar com esse π. O que é mais? O Rzinho a gente substitui, né? Ó. Esse Rzinho a gente substitui por AX sobre H, né? Então aqui no caso vai ficar AX sobre H ao cubo, né? O que é mais? 2/3 vai para fora da integral. Então aqui vai ficar a integral de 0 a h de ax sobre h ao cubo dx. E embaixo aqui vai ficar π sobre 2 para fora da integral. A e h é constante, então fica ao quadrado sobre h ao quadrado. Então aqui vai ficar simplesmente a integral de 0 a h de x ao quadrado dx. Isso daqui vai dar igual a x ao cubo dividido por 3. Substituindo aqui os valores na integral, a gente vai ter h ao cubo sobre 3. Certo? Então a h ao cubo dividido por h ao quadrado vai ficar h. Então aqui embaixo vai ficar π vezes a ao quadrado vezes h dividido por 6. E em cima, vamos tirar aqui da integral o a e o h, que são constantes, né? Então fica 2/3 de a ao cubo sobre h ao cubo. E aqui a gente calcula a integral de 0 a h de x ao cubo dx, que vai ser igual a x à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4, substituindo o h aqui, nós temos que essa integral vai ser igual a h elevado a 4 dividido por 4, certo? Então esse h elevado a 4 dividido por h elevado a 3 vai dar h, sendo que a gente tem um h aqui embaixo, esse h corta com h de baixo, certo? O que mais? O 4 simplifica aqui por 2, né? Divide por 2, fica 2 aqui. Então aqui fica 2 e 3, fica 6, né? 2 vezes 3 é 6. Esse 2 e esse 3 corta com esse 6 aqui de baixo, né? E o a elevado ao cubo dividido por a ao quadrado vai ficar um a lá em cima, certo? Então, simplificando tudo isso aqui, nós vamos ter que o centroide, a coordenada y do centroide do meio cone circular vai ser igual a dividido por π, certo? Então, com isso, a gente conclui a nossa aulinha de hoje sobre propriedades geométricas, certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Vou passar para vocês 2 exercíciozinhos no Google Forms para vocês treinarem
esse conteúdo aí, certo? Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem falar comigo pelo Google Classroom ou podem mandar e-mail para mim que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.